Amados, ah, hoje nós recebemos a notícia do falecimento do pai do pastor Joniel, que morava aqui no Promoral. O pai dele morava aqui, tinha família ali na quadra 7. E aí, se os irmãos puderem estar orando pela família do pai do pastor Joniel, orando por ele também. Essa semana é aniversário dele e ele perde o pai assim de uma forma abrupta. Foi muito doloroso para ele. Hoje eu estive lá no velório, dei um abraço nele em nome da Igreja Batista Nacional, em nome do pastor Arnoldo, de toda a liderança, e me coloquei também à disposição dele, da sua casa, para qualquer situação. Então, se você puder, tiver o telefone, o contato do pastor Joniel, manda uma mensagem, diga que está em oração. Isso faz muita diferença quando a gente está passando um momento de turbulência, um momento de dor. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, Ministério da Palavra, 2 Crônicas, não é 7:14, mas é 26, do 3 ao 9. Tá bom? 2 Crônicas, 26. 2 Crônicas 26, do versículo 3 ao versículo 9. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aqui é em honra a palavra do Senhor. Amém? Se tiver alguém aí perto de você que não está com a Bíblia, você pode convidar aí para pegar carona junto com você. Ou então apontar aqui para o telão, que certamente vai aparecer na versão ARC. Essa daqui é boa, né? Olha, é, vamos para a palavra do Senhor, então. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era, minha versão aqui é em hebraico, aí vai dizer Iholiahu. Aqui vai dizer, no 3, Jecolias, né? Sua mãe, ó, a diferença, né, do hebraico para o português. Ah, ele, ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, seguindo o exemplo de tudo quanto seu pai, aqui em hebraico diz Amaziahu, Amazias, tinha feito. Ele consultou Deus durante o tempo de vida de Zacarias, que entendia as visões de Deus, e por todo o tempo que ele consultou a Adonai, ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi à guerra contra os filisteus, pondo abaixo as muralhas de Gate, de Avné, de Asdod, e construiu cidades nas cercanias de Asdod e entre os filisteus. Deus o auxiliou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunins, contra os amonitas, que prestaram tributo a Uzias, e sua fama se espalhou da além das fronteiras, chegando até o Egito, pois ele continuou crescendo e se fortalecendo. Pai bendito, muito obrigado, Deus, por esse momento precioso de mesa, de comunhão, juntamente com os meus irmãos, repartindo esse pão que é a tua palavra. Que o Senhor seja glorificado nesse lugar, exaltado. Que o Senhor trate conosco para o louvor da tua glória, e a honra seja a ti, tão somente a ti. Amém, amém, glória a Deus. Você pode sentar, querido. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, conquista digamos assim, uma parte essencial de todo o capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Você vai ver o rei Uzias
voltado, vez por outra, a essa temática: conquistas. E conquista é o ato de obter algo por meio da fé, do esforço, do trabalho, das habilidades, da perseverança e de muita luta. Então, todas as vezes que a gente pensa em conquistas, a gente vai associar esse significado, esse conceito, a gente vai associar esse lugar que nós passamos, nós vivenciamos, a maior parte de nós contemplamos na maior parte da sua vida. A gente vai atrelar, então, essa identificação, esse significado, à fé, ao esforço, ao trabalho, às habilidades, às lutas. E algumas personagens na Bíblia são emblemáticas e nos incentivam, nos ensinam que nós precisamos também buscar essas conquistas, que nós precisamos avançar em relação às conquistas, que nós não poderemos e não devemos ter uma vida estagnada, uma vida de retrocesso. Pelo contrário, para avançarmos cada vez mais em Deus. Por exemplo, Deuteronômio 31, versículo 6, a palavra vai nos incentivar em relação a conquistas, dizendo: sejam fortes e corajosos. O Senhor irá à frente. Romanos 8, 37 diz: em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Josué, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: não te ordenei eu, seja forte, seja corajoso. Esses textos e outros a mais vão trazer a ideia de conquista, vai nos incentivar a vivermos uma vida de conquistas. Agora, um detalhe importante, que é importante demais, que é necessário que a gente observe, é o contexto desses versículos. Que a gente não pegue somente de uma forma isolada e traga para si. E o outro fator diferenciado em relação às conquistas é a vida com Deus. Que é importante que a gente mantenha o nosso coração, que a gente mantenha a nossa vida ligado e dependente totalmente do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 3, vai nos ensinar sobre essas coisas. Que a gente não deve apartar a conquista da vida com Deus. Que a gente não deve tão somente buscar ter uma vida de sucesso, ter uma vida de êxito, cheia de conquistas, de realizações, sem termos também o fundamento da presença de Deus na nossa vida. Agora, a grande questão dos dias atuais é que tem muita gente cheia de conquista, mas estão vazios da presença de Deus. Elas estão cheias de conquistas, mas elas estão vazias da presença de Deus. Eu vou pedir para o pessoal colocar Marcos, capítulo 8, verso 36, que vai nos trazer a dimensão disso. De que existem pessoas que vão se encher de muitas realizações, que vão se encher de progresso, de sucesso, mas quando eles forem buscar Deus, não vão encontrar. Quando forem se relacionar com o Senhor, não vão achar a Deus. Por quê? Porque o coração vai estar longe. Olha o que diz a palavra: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Então, se você observa o capítulo 8 do livro de Marcos, o Senhor ele está trazendo uma palavra dura ao coração dos discípulos. E não só ao coração dos discípulos, mas das pessoas que estão ali ao redor. Então é importante que a gente pense
eu preciso avançar, eu preciso conquistar, mas eu não posso perder o meu coração dentro do processo. Eu não posso perder o meu coração dentro desse trilho de vida. E o texto de Crônicas detalha a vida de um homem que, primeiro, fazia o que era correto, seguia o padrão do seu pai, buscava a Deus, tinha um profeta como conselheiro, e por todo o tempo que buscou a Deus, prosperou. Mas esse mesmo homem que tem essa série de características relacionadas ao seu perfil, à sua vida, vai ser o mesmo homem lá à frente que vai perder o coração por causa das conquistas. E daí eu entro no tema dessa mensagem, que é perdidos entre as próprias conquistas. Perdidos entre as próprias conquistas. Eu ganhei essa mensagem terça-feira, quando eu estava indo na direção da escola e eu estava ouvindo uma canção. E a canção falava, uma canção assim, que a galera jovem mais gosta, né? Mas ela diz assim: eu não trouxe nada para a mesa. Eu não trouxe nada para a mesa. Eu trouxe uma fome e uma sede. Então, aquela canção ali, que era uma espécie de oração, enquanto eu estava indo para a escola, eu estava ouvindo aquela canção e orando, e percebendo que aquele jovem ministro estava dizendo: olha, eu não tenho nada senão a presença de Deus, eu não tenho nada senão essa fome, essa vontade de estar na presença do Senhor. Se você, por exemplo, então for lá no Salmo 23, você vai ver no versículo 5, que quando ele chega na mesa do banquete, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o Senhor preparou aquele momento na presença dos seus adversários. O Senhor preparou aquele momento de mesa para a ovelha, para o servo, na presença dos seus adversários. E o que eu estava, por exemplo, dizendo lá na célula, na quinta-feira, era que muitas vezes nós estamos na mesa do banquete, mas nós também não percebemos que ali estão também os nossos adversários. Nós estamos em um momento de honra, sendo honrados ali pelo Senhor. Por quê? Porque nós passamos pelos pastos verdejantes, nós passamos pelos lugares de refrigério, nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós passamos pelos lugares difíceis, e agora nós estamos onde? Na mesa. Na mesa tem o quê? Na mesa tem honra, na mesa tem azeite, na mesa tem vinho, mas os nossos adversários estão ali. Eles estão vendo Deus nos honrar. Eles estão vendo Deus, o Senhor, o bom pastor, cuidar de nós. Mas é importante que de repente você também preste atenção. Como eu estou agindo até chegar a esse lugar de mesa, e como estão se levantando os meus adversários dentro dessa caminhada. E um dos nossos adversários voraz que se levanta contra nós dentro desse processo é o orgulho, é a vaidade, é a altivez de espírito, que de repente se levanta quando nós estamos nos momentos mais marcantes da nossa vida, as conquistas. Então, se você observar, Uzias é um homem que conquistou praticamente tudo. A sua fama percorreu até o Egito. Os países circunvizinhos ali de Israel sabiam da sua fama, sabiam da sua notoriedade, da sua força. Ele foi treinado por um profeta. Ele tinha vida com Deus. Só que ele conquistou tanto que acabou se perdendo. Irmãos, e de repente a gente vê uma geração de conquistadores, mas que estão se levantando sem a presença de Deus. Nós temos visto, talvez, a geração que tem mais conquistado, dentre toda a história da igreja,
seja a nossa geração. Mas nós não podemos ser também uma geração marcada sem a presença de Deus. Nós não podemos ser uma geração de conquistadores vazios da presença de Deus. Nós não podemos ser uma geração de sucesso sem o fundamento da presença do Senhor, sem o fundamento da palavra. As conquistas de Uzias acabaram por descortinar as raízes do seu coração. Eu quero que você venha comigo ao versículo de número 11 do capítulo 26, 2 Crônicas. Diz assim: Uzias teve um exército preparado de soldados treinados, divididos em unidades, segundo o recenseamento feito pelo secretário Jeiel e o oficial Maaseia, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total de chefe dos clãs desse homem, corajosos e forte, era 2.600. Eles dirigiam um exército armado de 307.500 homens. Homens de guerra, uma armada poderosa que auxiliava o rei contra o inimigo. Uzias os equipou, todo o exército, com escudos, lanças, capacetes, armaduras, arcos e fundas. Em Jerusalém, ele construiu máquinas projetadas por peritos para as torres fortes e os cantos do muro, os quais lançavam flechas e grandes pedaços de pedra. Sua fama se espalhou amplamente, pois ele foi auxiliado de maneira miraculosa até que se tornou muito poderoso. Então você vai ver Uzias se tornando muito poderoso. Agora o versículo de número seguinte diz: no entanto, olha só, ele já traz uma observação. No entanto, quando estava forte, ele se tornou arrogante. Na minha versão usa esse termo. Aqui diz o que? Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Então você vai ver que quando chegou as conquistas ao coração de Uzias, o coração dele se corrompeu. Então as conquistas de Uzias acabaram por descortinar a raiz do seu coração. Orgulho, vaidade, soberba. Provérbios 16, 18 vai dizer que o orgulho vem antes da destruição. Tiago capítulo 4, verso 6, diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Ele abate aos orgulhosos, mas ele trata com cuidado os humildes. Então, diante dessa realidade, eu gostaria de tratar com a igreja do Senhor sobre 4 conselhos importantes quando se trata de conquistas. Conquistas descortinam o nosso coração. A gente acabou de ver aqui a situação de Uzias. Em 2 Reis, capítulo 18, verso de número 3, por favor, coloca aí. 2 Reis 18:3. Deus deu a Ezequias grandes vitórias, conquistas, mas houve um momento que o seu coração também se exaltou, semelhante ao coração de Uzias. O texto de Crônicas 32, 31 diz que Deus o desamparou para saber tudo o que estava no seu coração. Coloca aí, por favor, 2 Crônicas 32, 31, por gentileza. Você vai ver o quê? Você vai ver o rei Ezequias, depois de ter passado por aquele momento de cura, você vai ver o rei Ezequias recebendo lá uma comitiva dos reis, e aquela comitiva começou ali a ganhar o coração do Ezequias, a tal ponto dele mostrar ali o seu palácio e seus tesouros. E olha o que a Bíblia diz: contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para provar, para saber tudo o que havia no seu coração. Então, irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses anos no ministério é que Deus, ele vai descortinar o nosso coração em relação às conquistas. Você sabe daquela máxima que a gente conhece uma pessoa quando entrega poder, quando essa pessoa está envolta de conquistas? É porque o seu coração é desnudado diante dessas coisas. É
porque Deus, Ele prova, Ele examina, como diz o salmista, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho errado, algum caminho mau. O texto de Crônicas, então, diz isso, que Deus desamparou o rei Ezequias para saber o que estava no seu coração. E aí a gente encontra algo importante nesse texto, é que a prosperidade, ela revela não só o que nós temos, ela desvenda também o nosso coração. Prosperidade, conquista, ela não só revela o que nós temos, ela vai desvendar também, ela vai desnudar o nosso coração. Ela vai mostrar tanto a Deus como aos homens o que está de fato na nossa alma, no íntimo da nossa alma. Conversando agora com o irmão no sítio, na programação dos pais ontem, nós estávamos falando sobre conquistas, nós estávamos falando sobre sucesso e que esse lugar é perigoso. E uma das coisas que nós notamos dentro da nossa conversa é que, por exemplo, quanto mais você ganha, quanto mais você recebe, mais você tem a tendência de estar apegado ao dinheiro. Quanto mais coisas você tem, mais tendencioso é você estar apegado às suas conquistas. Agora eu tenho isso, eu tenho esse troféu, eu tenho essa medalha, eu tenho esse diploma. Agora eu conquistei esse carro, agora eu tenho isso daqui, eu tenho essa outra coisa. No último encontro agora, eu fui o último a sair do sítio. E o meu carro estava debaixo dos pés de caju ali do sítio. E a minha esposa disse, cuidado com as árvores. E eu olhei no retrovisor para baixo, não olhei para cima. Tinha um galho muito grosso e ele passou rasgando assim a parte de cima do meu carro. E aí quando eu cheguei aqui na celebração, eu cheguei com aquele peso do carro. E aí eu disse, meu Deus, o que que há em mim? O que há em mim, Senhor? Que de repente eu estou olhando para um bem material e de repente preocupado com isso, sendo que eu preciso estar celebrando com os meus irmãos. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, os nossos bens, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, a nossa posição, ela pode ser levantada de uma tal forma que de repente a gente vai prestar reverência a essas coisas e começar a ir esquecendo da presença de Deus. Então é por isso que a gente precisa ter esse cuidado, porque prosperidade vai desvendar o que há no nosso coração. Vai desvendar o que está na nossa alma. Mateus capítulo 6, versículo de número 21 diz o quê? Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Irmãos, o nosso tesouro vai revelar, vai mostrar onde está também o nosso coração. E se o nosso tesouro estiver pautado nas coisas dessa terra, o nosso coração vai estar nas coisas dessa terra. Se nós tivermos como prioridade as coisas relacionadas a essa terra, o nosso coração vai estar dentro desse baú que de repente guarda as nossas maiores conquistas, que guarda as nossas maiores vitórias, mas que às vezes vai estar ali um coração pautado nessas vitórias, porém sem a presença de Deus. Irmãos, e o quanto nós percebemos das pessoas nos dias de hoje, amando as conquistas, reverenciando o sucesso,
mas vazios da presença de Deus. Você vai ver que quando o Senhor chama a atenção de Ezequias, Ezequias não percebe a gravidade da situação. Ezequias não percebe a forma como Deus está tratando com ele, porque o seu coração estava nas coisas, nas conquistas, da mesma forma como o coração de Uzias. E você vai ver lá em Isaías capítulo 6, no chamado do profeta, que o coração de Uzias estava agora representando o coração daquela nação. Eles estavam amando as coisas, amando o sucesso, amando os prazeres, mas longe da presença de Deus. Você vai ver, por exemplo, também, 2 Crônicas 25, a partir do versículo 1, o texto falando sobre Amazias, que revelou o seu coração cheio de parcialidade em servir o Senhor. Você vai ver Amazias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Então você vai ver o rei Amazias, cheio de conquistas, mas o seu coração não estava totalmente ligado em Deus. O coração dele já estava parcial. E às vezes, irmãos, a gente está num ritmo tão frenético, que a gente está preocupado demais em conquistar, a gente está preocupado demais em avançar, a gente está preocupado demais com o sucesso, a gente está preocupado demais com o reconhecimento, e aí o nosso coração vai se distanciando, e você não vai percebendo que passou um dia sem ler a palavra, 2 dias sem ler a palavra, 3 dias sem orar, 1 semana sem orar, sem ler a Bíblia, 2 semanas sem orar, sem ler a Bíblia. Por quê? Porque o teu coração está fascinado pelas conquistas, o teu coração está fascinado pelo sucesso. Então é importante que você olhe para esse texto e diga: eu não posso ser Uzias, eu não posso ser Ezequias, eu não posso ser como Amazias, eu preciso ter cuidado. Segundo ponto dessa mensagem é o que as conquistas podem nos tirar. O que as conquistas podem nos tirar. Quando estamos envoltos de conquistas, às vezes não percebemos que estas podem acabar levando para longe algumas coisas. De repente a gente começa a ter um nível sobressalente de conquistas, mas a gente não vai percebendo que perdeu a humildade, que está perdendo tempo com Deus, está perdendo vida com Deus, está perdendo ânimo, está perdendo fé, está perdendo comunhão. Quinta-feira agora, eu estava na célula e eu ali saí quase frustrado, se não fosse Deus usar lá um irmão. Por quê? Porque eu olhei para aqueles jovens e um com a cabeça pensa de sono, o outro com os olhos vermelhos e fundo de cansaço, o outro se arrastando nas cadeiras. Eu disse: meu Deus, nós somos jovens e nós estamos cansados. Você está aqui hoje, mas eu acredito que 70% desse auditório esteja cansado. E por que você está cansado? Porque você está entregando demais no teu trabalho. Você está entregando demais na tua rotina. Você está se aliançando demais com outras coisas. E você está buscando de menos a presença de Deus. Por isso Jesus deixa claro no Evangelho de Mateus que os cansados, que os sobrecarregados precisam estar aonde? Na presença dele. Irmãos, há um tipo de cansaço que só é tratado, só é curado na presença de Deus. Não adianta você ir lá na Diana, na loja ali dela, e de repente comprar farinha da felicidade, chá da vida, castanha do Pará, se encher de maca peruana, comprar aqueles remédio de... eu esqueci, daquele peixe lá do fundo do mar. Ômega 3, obrigado. Ainda bem que vocês estão prestando atenção na mensagem, glória a Deus. Aleluia!
E de repente você se encher destas coisas, e se você não tiver presença de Deus, você vai viver uma vida cheia de cansaço. Você vai estar conquistando muitas coisas, mas você não vai estar percebendo que estas coisas estão tirando de você humildade, está tirando de você tempo, está tirando de você vida com Deus, está tirando de você ânimo, está tirando de você fé, está tirando de você comunhão. De repente, você não percebe mais essas coisas. O pessoal da escola esses dias me ligou e disse: professor, nós precisamos que você doe a sua sexta-feira para a gente, para completar o horário. Eu disse: não posso. Eu quero que você tire a quinta minha. Professor, pois a ordem é que se os professores não liberarem a sexta, eles perderão alguns horários. Eu disse: sem problema, pode me tirar. Tire quantos horários vocês quiserem. Mas a sexta, a quinta, eu tenho que estar na obra do Senhor. Vocês sabem, eu sou um pastor. Eu preciso estar na obra do Senhor. E aí eles, de fato, me tiraram 2 horários. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por essas coisas. Agora, o que eu não posso, de repente, é começar a me doar demais. E ir perdendo tempo com Deus, ir perdendo vida com Deus, ir perdendo intimidade com Deus. E de repente, quando o noivo, o amigo do noivo disser: lá vem o noivo, a gente esteja cansado, dormindo e com as botijas sem azeite algum. Quando o amigo do noivo então disser: lá vem o noivo, você esteja dormindo, sem azeite na sua botija, você esteja cansado, e de repente o noivo chegando, só leve com ele aquelas virgens, aquele povo, aquela parte da igreja que manteve azeite na botija. Hoje a pastora Ana me ligou dizendo: ei, Celan, eu sei que você está cansado, mas quero te dizer que a mensagem de hoje é com você. Eu disse: não, está tudo certo. Está tudo certo, porque eu já tinha organizado aqui a mensagem na minha cabeça. Eu já estava lendo os textos em relação à mensagem. É tão tal que eu sentei ali fora, o irmão Ricardo disse: ei, pastor, tu ainda está fazendo o sermão. Eu disse: cara, é porque eu passei tempo demais no ponto 1, degustando, amando essa palavra, que eu esqueci de anotar o restante. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos perdendo essas coisas por causa das conquistas. E o que você tem conquistado? Você tem conquistado carro? Você tem conquistado moto? Você tem conquistado sua casa própria? Você tem conquistado a multiplicação da sua célula? Você tem conquistado um novo trabalho? Você tem conquistado um patamar diferenciado em relação à vida financeira? Você está avançando na sua carreira? Amém, glória a Deus. Mas como está a tua vida com Deus? Será se você vem motivado para a igreja? Falando para a pastora Ana, eu disse: pastora Ana, eu não sei se você percebeu, mas depois do aniversário da igreja, parece que a nossa igreja bebeu uma vitamina de cansaço. Parece que o nosso povo veio celebrar morto, zumbizado. Todo mundo cansado, exausto. Claro, a programação tem um peso, sexta, sábado e domingo. Mas nós recebemos de Deus, nós estávamos na comunhão, nós estávamos aqui na intimidade. E por que na semana seguinte nós já estamos cansados? Porque a rotina mostra quem você é. A rotina revela quem você é. A rotina te denuncia. Ela vai te denunciar, ela vai mostrar que você não continua buscando a presença de Deus, que você não busca mais a palavra, que você está sem ânimo durante toda a semana. E é no domingo que você ganha um gás. É no domingo que você coloca o plug do celular, do teu coração, da bateria do teu coração, recebe uma mensagem, mas ela só dura a segunda. Terça-feira você já está cansado, desanimado. E aí não vem na quarta. O resultado é que quarta fica cansado. Quinta, exausto. Sexta-feira já não tem mais força para nada. E aí
e espera novamente o domingo para recarregar suas baterias. Irmãos, Ezequias demonstrou insensibilidade, falta de discernimento quando, ao ser curado, não correspondeu, não se posicionou corretamente. Lucas, capítulo 14, verso 18 ao 20, mostra o posicionamento de alguns que, ao conquistarem, disseram não ter tempo para o banquete. Irmão, se você então ler conosco o Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do 18, você vai ver um homem que foi chamado para o banquete. E ele disse que não poderia ir, porque tinha comprado uma junta de bois, um campo, perdão. Tinha comprado um campo, precisava ver. O outro foi e comprou uma junta de bois, precisava ver. O outro se casou, precisava estar no seu, obviamente, casamento. Mas eles começaram a entregar ali desculpas. E as desculpas desses homens tinham como plano de fundo o tempo. De repente, irmãos, a gente chama as pessoas, os servos, para a obra do Senhor, e a maior parte vão dizer o quê? Eu não tenho tempo, eu não posso, não dá certo, não tenho tempo, não consigo, não tenho tempo, não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E por que não se tem tempo? Porque nós estamos compromissados demais com as outras coisas. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos envolver, nos embaraçar com os negócios dessa vida. O rei Saul, depois de tantas conquistas, foi perdendo marcas importantes no seu reino. Ele perdeu o ânimo, ele perdeu vida com Deus, ele perdeu comunhão. Por exemplo, 1 Samuel 9, 22, você vai ver Saul sentado na mesa de Samuel, recebendo azeite, junto com os príncipes ali daquela nação, no lugar de honra. Mas você vai ver em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, o mesmo rei Saul atormentado por um espírito depressivo. Você vai ver o mesmo Saul que estava sentado na mesa do profeta, sendo encharcado de azeite. Agora, tempos depois, sentado no seu trono, com o coração cheio de depressão, cheio de angústia. E você vai ver o mesmo Saul em 1 Samuel, capítulo 28, verso de número 24, sentado com uma feiticeira, provando de um banquete. Então você vai ver um homem que foi declinando, você vai ver um homem que foi regredindo dentro do processo, foi descendo ladeira abaixo, mas ele não foi percebendo que as suas conquistas estavam tirando o coração dele da presença de Deus. O profeta Elias, depois de uma grande vitória no Carmelo, contra os profetas de Baal, desce daquele monte, sem ânimo algum, na direção do deserto. E eu fico imaginando como um profeta, eu fico imaginando como Elias, depois de ter passado uma experiência sobrenatural, fogo descendo do céu, os profetas além de Baal sendo envergonhados, e de repente ele descendo ali do Carmelo, agora ouve uma notícia, e aquela notícia abala a sua alma de tal forma que ele vai para o deserto sem motivação nenhuma. Ele vai tão sem motivação que a palavra diz no versículo 4 do 1 Reis 19, que ele pede a alma, ele pede para Deus ali tirar a sua própria vida. Ele diz que a sua alma está cansada, basta. Assim diz o texto, basta, eu estou cansado. Então, como de repente a gente experimenta níveis de conquistas sobreexcelentes na nossa vida e de repente nos vem o cansaço, de repente nos vem a falta de ânimo, de repente nos vem ali uma sombra, uma nuvem
de tristeza, de decepção, sendo que a gente tem acabado de passar por vitórias, por conquistas. Irmãos, a gente precisa ter cuidado, e a palavra de Deus nos orienta. Ela diz: buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E de repente a gente vê um povo buscando as demais coisas, buscando, se enchendo das demais coisas, para depois buscar o reino dos céus, para depois buscar a presença de Deus, para depois ir buscar o Senhor. Só que quando você for buscar, o Senhor já vai saber o que há no teu coração. Ele já sabe o que está na tua alma. Ele já sabe quem é você, ele já sabe quem sou eu. De repente a gente está cheio de projetos, cheio de planos, mas a gente está vivendo uma vida de cansaço, de frustração, de derrota. E quando a gente vai para Deus, Ele já está sabendo o que há no nosso coração. Da mesma forma, uma pessoa que está envolta de muitas conquistas. Da mesma forma, a gente percebe pessoas que estão cheias de vitórias, mas estão carregando um vazio no coração sem presença de Deus. Quantos pastores estão assim? Quantos ministros estão assim? Estão cheios de sucesso, mas vazios de Deus. Quantos líderes de célula estão assim? Quantos auxiliares estão assim? Quantos discípulos estão assim? Estão cheios de conquistas. E eu não estou criticando as nossas conquistas. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter cuidado, porque as nossas próprias conquistas podem tirar o nosso coração da presença de Deus. Lucas capítulo 15, verso de número 8, vai trazer uma recomendação preciosa. A palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira: uma mulher que perdendo então, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não se posiciona para encontrá-la. Ela vai, liga a lamparina, a candeia, pega a vassoura, varre a sua casa e busca diligentemente. Diligentemente. Então, irmãos, talvez um dos nossos maiores males é que a gente vai percebendo as coisas se perdendo ao longo da nossa caminhada, mas a gente não faz como essa mulher. A gente não se posiciona igual ela. A gente vai perdendo uma dracma, a gente vai perdendo aqui um talento, a gente vai perdendo aqui uma habilidade, a gente vai perdendo uma coisa, outra, e a gente não vai percebendo isso. A gente só percebe quando de repente a gente perde tudo. E uma palavra de Deus é o teu coração essa noite. Não espere perder as 10 dracmas para que você de repente tenha tempo para acender a candeia, pegar a vassoura e buscar diligentemente. Se você perdeu uma dracma, perdeu 2 ou 3, perdeu a metade, o Senhor está nos chamando hoje para resgatar as que estão perdidas. O Senhor está gerando essa palavra no nosso coração para que a gente se levante e coloque esse posicionamento de pé. Enche o nosso coração com aquilo que de repente a gente perdeu ao longo da caminhada. Terceiro e penúltimo princípio: as alianças que as conquistas nos trazem. Cuidado com as alianças que as conquistas nos trazem. O rei Josafá se aliançou com Acabe. Você vai ver lá isso em 2 Crônicas 18. O rei Josafá se aliancia com um dos reis de piores reputações da palavra de Deus. Ele vai se aliançar com Acabe, e o profeta depois vai denunciar o coração de Josafá.
Segunda Crônicas 19, por favor, coloca. Segunda Crônicas 19, verso 1 e verso 2. A gente vai ver o profeta denunciando o coração de Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Verso 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Quando você lê vidente, você entende profeta, porque uma boa parte dos profetas tinham esse dom de enxergar as coisas além do seu tempo. Então, irmãos, você percebe que o profeta vai ao encontro do rei Josafá e vai denunciar o coração dele. Vai dizer: porque você se aliançou com esse ímpio? Porque você se aliançou com pessoas que não servem a Deus? Porque você se aliançou com pessoas que não vivem a palavra do Senhor? Irmãos, e de repente a gente está cheio de alianças. E com alianças com pessoas que são denunciadas lá no Salmo 1 como zombadores, como escarnecedores, como malfeitores. Sendo que a palavra nos ensina a ir na contramão destes. E de repente você está aliançado com esse tipo de gente. Você está aliançado com esse tipo de pessoas. Eu não estou dizendo que você não deva ter amigos, alvos. Não, pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa ter cuidado com alianças. De repente você está fazendo alianças com pessoas que abominam a palavra de Deus. De repente você está fazendo alianças com pessoas que vão na contramão dos princípios. De repente você está se aliançando com pessoas que não gostam de crente, não gostam de igreja evangélica. Mas você se senta na mesa com estes. Esses dias eu recebi uma mensagem da equipe do governador para participar de um café da manhã. E eu disse: não vou, estou fora. E aí a moça lá disse: tudo bem. Porque de repente a gente vai se aliançando com pessoas, vai se aliançando com gente que não está fundamentado na palavra, que não quer saber de vida cristã, que não quer saber do Senhor, que não quer saber da palavra, que anda totalmente ao avesso dos princípios. Irmãos, você precisa ter cuidado com essas alianças. Você precisa ter cuidado. Salomão, quando percebeu, estava abarrotado de tantas alianças, deuses, e muito longe da presença do Senhor. 1 Reis, capítulo 11, verso número 1 em diante. Você vai ver o mesmo Salomão que Deus falou em sonho, o mesmo Salomão que recebeu a instrução do rei Davi, o mesmo Salomão que de repente foi tocado, foi instruído pelo Senhor, agora cheio de alianças com nações pagãs, cheio de alianças com mulheres, cheio de alianças com deuses estranhos, e de repente longe da presença de Deus. E é preciso que a gente perceba isso, irmãos. Tenha cuidado com as alianças que você vai construindo ao longo da sua vida. Tenha cuidado com quem você se senta à mesa. Outro dia uma irmã aqui da igreja disse para mim: pastor, eu tive um sonho com a minha mão cheia de anéis, cheia de alianças. Aí ela disse: pastor, o que significa isso? Eu disse: mas rapaz, nem precisa trazer a interpretação. E ela só riu de tão fácil que estava essa interpretação. Porque de repente, irmãos, a gente está com as mãos cheias de alianças. A gente não consegue mais se desvencilhar. A gente não consegue mais dizer não para as situações, porque a gente está ligado, a gente está enraizado, a gente não consegue mais. Só que a gente não vai percebendo que isso vai nos tirando da presença de Deus. Por fim, para finalizar, quarto ponto, mantenha
o seu coração na aliança verdadeira com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mantenha o seu coração na sua aliança verdadeira com Cristo. Mateus capítulo 19, coloca por gentileza. Olha o que diz Mateus 19, verso 20. Versículo 20, por favor. Glória a Deus. Mateus. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda, Jesus? Verso 21. Aqui Jesus desnuda o coração dele. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Jesus está dizendo ao jovem rico é: se você quiser de fato ser um discípulo, se você quiser de fato ter um coração no reino dos céus, você precisa vender o que amarra a tua alma. Você precisa distribuir aos pobres, distribuir às pessoas o que está te prendendo. Pega isso, vende, distribui aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. E o que o jovem rico fez? Ouvindo isso, baixou a sua cabeça, saiu dali, porque ele era muito rico. Diferente de Zaqueu, que quando recebeu Jesus em sua casa, quando o Senhor mostrou a ele o reino dos céus, ele disse: pois tudo o que eu peguei das pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmãos, talvez há no teu coração algo que ainda esteja acorrentado às coisas mundanas. Talvez o teu coração ainda esteja revelando um homem, uma mulher que está cheia de conquistas, mas longe da presença de Deus. Talvez o teu coração esteja revelando uma pessoa que ganhou, que avançou, que prosperou, mas que quando busca a Deus não sente a presença de Deus. Quando clama ao Senhor, não ouve a voz do Senhor. Por quê? Porque o teu coração tem um ídolo. O teu coração tem um Deus que está no lugar do Senhor. E esse Deus se chama conquistas. Esse Deus se chama dinheiro. Esse Deus se chama orgulho. Esse Deus se chama vaidade. E você precisa essa noite abrir mão disso. Você precisa essa noite dizer como o profeta Isaías: eu vou abrir mão disso. Eu vou largar isso. Eu vou colocar o meu coração como Abraão. Eu vou colocar o meu coração como Isaac, que não se deixou levar pelas conquistas, que não se deixou levar pela prosperidade. Pelo contrário, eles mantiveram o coração no Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 23, para a gente ficar de pé e orar. Provérbios 4, 23. A Bíblia diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o coração. Nós precisamos guardar o coração. E hoje, Cristo Jesus, Ele confronta você através dessa palavra. Então imagine você sendo Marta, imagine você sendo Zaqueu, imagine você sendo jovem rico, imagine você sendo Pedro, Tomé, que de repente tem algo no coração que o mantém escravizado, que o mantém ali aprisionado. E a palavra do Senhor nos diz hoje: você precisa abrir mão disso. Você precisa se encontrar. E não há
como você se encontrar sem Cristo Jesus na sua vida. Não há como você se encontrar sem a presença de Deus na sua vida. Não há como você se encontrar se não houver a direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode estar cheio de conquistas. Mas você vai ser um sério candidato a perder a sua alma. Você vai ser um sério candidato a perder, a se deixar levar, a contaminar a sua alma. Sabe o que você precisa fazer essa noite? Senhor, essa palavra bateu forte no meu coração. Eu tenho sido um conquistador, mas eu tenho andado vazio da presença de Deus. Você pode buscar o Senhor? Você pode buscar o Senhor nesse momento e abrir o teu coração? Você pode, nessa noite, falar com o Espírito Santo, falar com Ele, com o Senhor. Abre o teu coração, fala com o Senhor, fala com Deus. O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? Eu preciso saber, quero descobrir, preciso voltar a queimar. Você pode falar isso com o Senhor, você pode buscar a Ele. Foram as distrações que me afastaram, foram as coisas boas que apagaram. Mas o melhor é o teu fogo, melhor é o teu toque, Jesus. O melhor é o teu fogo, melhor é o teu toque, Se eu não tiver a tua presença, Jesus. se eu não carregar a tua presença, Aconteceu? eu não posso. Já aconteceu com fogo, Eu não posso ser uma pessoa cheia de aconteceu. de vaidade, Preciso saber, da tua graça. quero Essa descobrir, noite, você pode pedir preciso voltar a Espírito queimar. Santo, coração outra vez. Foram as distrações que me afastaram, Foram as coisas boas que te afastaram. foram as coisas boas que apagaram. Será que aconteceu isso? Mas o melhor é o teu fogo, Meu Deus, o melhor o melhor é da o tua teu presença. toque, Jesus. O melhor da tua Pois o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Semeia.